Seja bem-vindo ao programa Em Pauta, o programa que te traz todas as informações do Legislativo diretamente dos trabalhos e da prestação de conta dos vereadores. Hoje nós continuamos falando sobre o primeiro semestre de 2026, esse balanço que traz para a gente todos os trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Casa de Leis. Nosso convidado dessa vez é o vereador Ceará Adega. Ceará, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, agora para falar sobre esse primeiro semestre de 2026. Se quiser trazer como foi esses primeiros 6 meses aqui desse início de ano. Patrícia, boa tarde, Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, que tem sido um veículo de comunicação que tem feito um trabalho relevante, dando a oportunidade para os vereadores fazer uma prestação de conta, do seu mandato. A gente já fez outras vezes aqui com vocês, falando de todo o desempenho do gabinete, o desempenho do trabalho na rua, o desempenho que a gente tem feito fora do município também, em busca de recursos, em busca de contactar deputados que nos ajudem enquanto município. Estamos aqui. Com certeza. E bom, para a gente falar desses primeiros 6 meses, um dos projetos e dessa fiscalização que o senhor trouxe para a Casa de Leis e principalmente para a população, foi essa fiscalização no Rio Juqueriquerê, que a gente até acompanhou uma das vezes que o senhor foi lá, em que realmente a situação estava um pouco crítica ali no mole, naquele segundo mole. Se puder explicar para a gente o porquê que essa fiscalização se iniciou, se teve um apelo da população que mora ali. Patrícia, esse trabalho ele foi iniciado a partir do momento que a população começou a questionar uma interdição que a prefeitura havia feito por ocasião de não ter recebido a obra. E como houve esse impasse da prefeitura ter retirado a placa de inauguração da obra, ter questionado algumas situações que essa obra tinha sido repassada para a gestão atual, e daí a gente resolveu fazer um requerimento pedindo esclarecimentos em relação qual tinha sido a razão, a motivação da prefeitura ter retirado a placa de inauguração e não ter recebido a obra. Daí a gente obteve as informações, e mediante as informações que a gente obteve, a gente acabou tendo que ir lá pessoalmente fazer um trabalho também de campo, para entender melhor essa questão. E a gente está acompanhando isso de perto. A gente encabeçou isso com uma denúncia junto ao Ministério Público. Hoje o Ministério Público está acompanhando também essa situação, assim como a gente está acompanhando também aqui junto à Secretaria de Obra. E a gente está esperando aí que aconteça o desfecho, para que a gente possa dar sequência no trabalho, porque o trabalho, a gente entende que se realmente forem confirmadas essas denúncias, que foi o dinheiro público gasto lá em torno de 60 milhões e que esse dinheiro não ficou bem investido lá, que há uma suspeita de desvio, de parte desse recurso de 60 milhões, a gente pretende, assim que tiver maiores detalhes, abrir uma CPI, para que a gente possa dar andamento nesse trabalho. Embora o Ministério Público já tenha a denúncia na mão, já esteja acompanhando isso também, mas a Câmara Municipal não pode deixar de lado trazer para casa, para que os gestores anteriores, a Secretaria de Obra da gestão passada, a Secretaria de Obra atual, venham dar satisfação para a população em relação ao que vai ser feito com tudo isso. Porque, afinal de contas, foram investidos 60 milhões e a maior parte desse dinheiro é dinheiro de financiamento. Foi dinheiro de empréstimo que os munícipes estão pagando e vão pagar isso, acho que, pelo que consta, até 2033.
Então, quer dizer, isso não se encerrou ainda. E a gente está atento e acompanhando todo o desenrolar dessa questão para esclarecer e cobrar uma solução, que essa obra realmente tenha a sua conclusão, possa ser reinaugurada, possa ser reaberta para as pessoas poderem passear, para as pessoas poderem aproveitar. Até porque faz falta, né? Tanto para a população quanto para os visitantes que vêm até a cidade. As marinas também, elas tinham uma expectativa muito grande, as marinas da região, que o foco era, além de fazer aquela questão do enroncamento, fazer o desassoreamento de todo o rio de Quiriquiri, para que esse pessoal pudesse entrar e sair durante 24 horas. Hoje voltou a estaca zero, continua a mesma situação de antes. A maré é baixa, ninguém entra, ninguém sai. Então, assim, até o momento, a gente tem uma situação que, lamentavelmente, não mudou em nada. Sim, são trabalhos de fiscalização diários, né? As pessoas acham que às vezes é só um trabalho pontual, mas são trabalhos diários, né? Essa semana eu estive numa emissora dando uma entrevista e aí um munícipe fez um questionamento. Poxa, vereador, mas por que você não fiscaliza a UPA? Que a saúde não está adequada, que a gente está tendo problema. Daí eu expliquei. Eu moro ali perto da UPA Sul. A UPA Sul, às vezes na semana eu vou 2 vezes lá, porque tem pessoas que eu conheço ali da região me ligam. Ô vereador, poxa, dá uma passada aqui, vê a situação que está aqui, eu vou lá. Só que eu não faço filmagem, eu não tiro foto, eu não exponho as pessoas, eu não exponho os profissionais da saúde. Então eu evito esse tipo de coisa, mas esse trabalho a gente faz. E acrescentei mais. Quando a gente não consegue resolver no local, no dia seguinte, assim que é possível, eu venho até a direção da nova empresa, falar pessoalmente, fazer meus questionamentos pessoalmente, sem precisar tirar fotos, sem precisar jogar nas redes sociais, porque hoje em dia também tem isso, né? As pessoas só acham que você trabalha se você jogar nas redes sociais. E eu costumo fazer um trabalho meio que silencioso, até em respeito, tanto à pessoa que está chamando, para ela não expor a pessoa, quanto em relação à questão dos profissionais de saúde. Funcionário, né? Exatamente. E, vereador, nesse primeiro semestre, nós temos aqui um balanço de 4 projetos de lei apresentados, né? E um deles, que foi um dos mais recentes, foi esse destaque, principalmente essa aprovação que incentiva, né, os jogos de xadrez e dama nas escolas municipais aqui de Caraguatatuba. Esse incentivo ele traz principalmente o raciocínio lógico, né, para que as crianças tenham, além da brincadeira, que para eles muitas vezes é brincadeira, tragam outros benefícios. Por que o senhor pensou nesse projeto em si e nessa atividade para essas crianças? Caraguatatuba voltou a ter como ênfase na educação a questão do período integral. E isso é uma que é aplicada na grade extracurricular. Essas crianças poderão aprender muito, desenvolver muito a partir desse tipo de jogos. Já existiu em Caraguatatuba, anteriormente já tinha esses projetos. Eu conheço professores, eu conheço jovens que foram campeões a nível de Brasil aqui de Caraguatatuba. Então, eu fui procurado por professor, por ex-alunos, para que não volta essa questão da dama no xadrez? Porque realmente ela tem essa finalidade. Além de preencher esse período integral que as crianças vão ter na escola, ela serve para desenvolver realmente o raciocínio, a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, né? Naqueles momentos da jogadinha da dama, do xadrez. Quer dizer, é fundamental que as nossas crianças tenham a volta desse tipo de projeto. Eu achei assim que eu até agradeci muito o professor que me procurou para propor novamente esse projeto, e a gente colocou, e agradeço aos colegas vereadores que aprovaram
Eu espero que o prefeito Matheus sancione esse projeto e que a educação realmente passe a utilizar ele na rede de educação municipal. Com certeza. E, vereador, para a gente finalizar, eu gostaria de falar de um evento que teve recentemente ali no Teatro Mário Covas, que foi a entrega do título de gratidão Caiçara, e que foi entregue ao seu Paulo, ao qual nós fizemos o A Cara de Caraguá com ele, um morador lá do Poço das Antas desde que nasceu, né, 64 anos, e gostaria de perguntar ao senhor o porquê de dar essa moção a pessoas que talvez não são conhecidas no centro da cidade, né? Mas são conhecidas muito no bairro delas. Pessoas que, quando a gente fez o A Cara de Caraguá dele, muita gente comentou: o seu Paulo já me ajudou quando o pneu da bicicleta furou e eu tava lá, o seu Paulo já me ajudou. E pessoas que talvez o pessoal aqui do centro nem imaginam. Existe uma frase que a gente às vezes não se atenta a ela, né? Mas são as chamadas pessoas invisíveis, né? Embora ele tenha a família dele, ele tenha o contexto social dele, da igreja, das amizades, mas para a sociedade, muitas das vezes são pessoas invisíveis. E o seu Paulo, ele contribuiu muito com a nossa cidade. A história do pai dele, trabalhou na fazenda, na plantação de bananeira, toda aquela questão. E por ser caiçara, se você quer um título que a gente tem que homenagear os caiçara. Então, eu gosto muito desse tipo de matéria, que quando você traz a luz, né, joga a luz nesse tipo de situação, acaba criando uma reflexão através das pessoas, né? Então, são pessoas importantes, que contribuíram, que ajudaram a cidade, mas muitos deles assim são como se fossem invisíveis, né? Então eu achei muito interessante, eu amei o trabalho também que foi feito, né? A matéria que vocês fizeram de forma tão carinhosa, tão respeitosa. Então volto aqui até aproveitar o momento para agradecer o trabalho que vocês têm feito em várias situações próximo, né, desse mesmo contexto, né? Sim. Que é mostrando a história de Caraguá, mostrando a questão cultural da nossa cidade. Então esse contexto realmente é muito relevante e que vocês continuem fazendo esse trabalho aí através da TV Câmara. Com certeza, e em nome de todos da TV nós agradecemos mais uma vez. E, vereador, eu agradeço por conversar com a gente sobre esse primeiro semestre de 2026. E se tiver algum recado que quer deixar à população desses primeiros 6 meses de trabalho e mais uma vez aqui na Câmara dos Vereadores, fica à vontade. É muito importante que a população entenda o trabalho do vereador. A gente tem toda uma preocupação, além desse trabalho externo, de também ter o nosso trabalho no gabinete. Então as pessoas que de repente queiram procurar o vereador Ceará, nosso gabinete está aqui com a minha assessora, a doutora Beatriz, que está aqui agora, a Carla Cristina, que está lá em cima, a nossa estagiária também, que as pessoas procurem o nosso gabinete, que nós vamos estar sempre à disposição para ajudar em todos os sentidos, todo o contexto que as pessoas realmente necessitarem de um atendimento, de uma orientação, nós estamos aqui para fazer isso. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Eu que agradeço, aos técnicos aqui que estão seguindo e acompanhando a gente aqui. É certo. Muito obrigada, Ceará, mais uma vez. A você aí de casa, esse foi o nosso mais novo episódio do Em Pauta, que volta nas próximas semanas, nos próximos dias, com os demais vereadores, contando os trabalhos feitos no primeiro semestre, esses primeiros 6 meses de 2026. Nos vemos lá.